Mais uma vez lembrando os nossos convidados, João Franco Lima, ele que é professor de Educação Física, graduado pela Universidade Católica, e o Paulo Rodrigo Santos, ele que é coordenador da pós-graduação em Práticas Corporais Integrativas e professor do curso de Educação Física da Escola Baiana de Medicina. Sejam bem-vindos também a Ezequiel, que participa com a gente fazendo o seu editorial. O corpo nosso de cada dia, a qualidade de vida, o bem-estar, o índice de felicidade, o índice de desenvolvimento humano do indivíduo e, por conseguinte, da sociedade, passam por fatores importantes que influenciam na engenharia social, tais como o ser humano visto como ser trino, corpo, mente e espírito, causas e efeitos nas diversas interações, modulando o universo proximal e reverberando no todo, uma verdadeira rede cósmica. Empoderamento do indivíduo, desenvolvimento de habilidades e competências, acesso à informação, estímulo à cidadania ativa, desenvolvimento das instituições com base na verdade libertadora e não com interesse apenas mercantilistas, onde o dinheiro, um salve-se quem puder, é a tábua da salvação. O mundo novo chega dando sinais de um novo mindset de desenvolvimento. O modelo ecossistêmico, onde toda a interação tem sua importância e na engenharia social deve ser usado para o benefício de todos. Nesse sistema, as faces da moeda são reveladas. Um sistema de sobrevivência com base em soluções e não na sobrevivência de perpetuação de problemas, mantendo a população presa às suas necessidades. A inserção das práticas corporais da atividade física deve estar fundamentada em uma concepção da promoção da saúde, apoiada em processos educativos que vão além da transmissão dos conhecimentos. O corpo sendo trabalhado de forma trina, previne, ressignifica problemas acometidos e, sobretudo, prepara para uma evolução do ser de forma integral, nos espaços-tempos. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia, professor João. Bom dia. Esse corpo fala, João. Esse corpo fala, Rodrigo. Eu queria que vocês começassem a falar um pouco para os nossos ouvintes sobre as práticas corporais e fizessem um paralelo e mostrasse um pouco da diferença somente da educação física. O que há de comum e o que há de diferente das... Bom, Ezequiel, uma expressão na sua fala inicial me chamou a atenção para iniciar a conversa aqui. Você falou em vida plena, né? Muitas vezes nós esquecemos da necessidade dessa vida plena e focamos em que damos valor, não pela necessidade, mas por acreditamos ser. E isso tudo é uma construção histórica. Por exemplo, nós supervalorizamos o trabalho. O trabalho é importante, mas existe uma outra faceta da vida que também é tão importante, que é lazer. Então, vida plena, e não temos uma educação para a vida plena. Como você pediu falar um pouco da educação física, então eu começo falando dessa forma, né? É algo histórico, algo que vem construído baseado em uma necessidade que não começa de agora. Uma autora muito importante, infelizmente não tão ainda conhecida no Brasil, é mais pelos estudiosos do lazer, mas não pela população geral, que é Ethelbalder Medeiros. Ela diz e ela defende lazer como uma necessidade humana desde os tempos dos homens da caverna, quando eles se reuniam em torno da fogueira para contar histórias. Quer dizer, dizendo que mesmo antes da sociedade industrial, lazer é uma necessidade humana. E outra questão é essa, movimento humano. O movimento humano não é apenas mecânico e também não apenas biomecânico. Não é a biomecânica, a mecânica dos corpos vivos. Não é apenas isso. Porque o homem, o sujeito humano vivo, incluindo aí, né, mulheres, homens, crianças, idosos, são sujeitos plenos e temos que ter consciência disso. Então, lazer é algo importante e fundamental para a vida e em vários domínios, né? O lazer, como defendia também do Mazetier, é a possibilidade de desenvolvimento, diversão e descanso, né?
E dessa forma inclui aí o movimento também, porque uma das possibilidades de vivenciar lazer é pelo movimento, mas não um movimento obrigatório, para a saúde porque o médico receitou. Não que isso não seja importante, é também importante, mas o lazer, o movimento, porque você tem a necessidade de vivenciar isso, ter essa consciência e se permitir. E você, complementando, professor João, essa visão da atividade física, do movimento humano meramente como algo relacionado ao gasto energético, quantas calorias eu gasto, o que isso tem de bom para a minha saúde física, corporal, né, da minha bioquímica, o meu organismo, isso é relacionado a uma forma de pensar mecanicista, como o professor João falou, que pensa o corpo como uma máquina. E nas últimas décadas a gente tem trabalhado, e principalmente com o apoio dos conhecimentos que a educação física acumula, buscando transformar essa ideia da atividade física como gasto calórico para trazer a ideia de práticas corporais como uma expressão humana. Então, além da gente pensar que mexer o corpo gasta X calorias, a gente tem que entender por que a gente se move, a gente tem que saber quais são as motivações, e a partir daí propor, enquanto área de conhecimento, educação física e profissão, né, que faz intervenção, o que será mais adequado para pessoas e comunidades. Obviamente, sempre contextualizado, né? A ideia é que a gente pense aquele indivíduo de forma integral, e essa integralidade, para além da tríade corpo, mente e espírito, tem outras dimensões, exemplo do social. Então, quando a gente pensa em fazer uma intervenção numa comunidade, a gente precisa entender que comunidade é essa, quais são as práticas historicamente construídas naquela comunidade. A gente não pode chegar com a receita de bolo dizendo que correr X metros, X quilômetros por dia é útil para a saúde, porque a adesão dessa população e dessas pessoas está diretamente ligada ao prazer com que elas vão desempenhar essas atividades. E aí entra também o embrincamento com o processo do lazer, da diversão, do quanto aquilo me emociona fazer. Assim como na própria educação escolar, a neurociência tem mostrado para a gente que emocionar os estudantes no processo de ensino-aprendizagem é muito importante para a adesão a esse processo educacional. Então, em outras palavras, aderir a uma atividade física, uma prática corporal, primeiro vai precisar fazer um trabalho de sensibilização. Aquilo vai ter que fazer um sentido. Não é simplesmente uma receita, olha, é bom para a sua saúde fazer atividade física, e isso já é comprovado. As atividades, as práticas corporais já vem sendo difundida em países asiáticos, mas aqui também, no Ocidente, vem crescendo muito. E quem utiliza essas práticas sente na prática de vida, no seu bem-estar, o resultado que isso traz. Mas você falava que é preciso sensibilizar, criar uma atmosfera. E isso tem acontecido no dia a dia? Bom, tem acontecido, né? Embora isso seja muito complexo. Tudo que envolve o sujeito humano é complexo. Então depende de educação e depende de políticas públicas. Quando falamos em educação, a educação física atua em dois eixos fundamentais, porque a educação física, seja na licenciatura ou no âmbito do bacharelado, os dois lidam com educação e saúde. Então, a educação no âmbito formal, né, que nas escolas, o profissional de educação física que está na escola, ele também deve trabalhar essas questões da vida plena, da educação para a cidadania, e isso inclui reconhecer lazer como uma necessidade e como um direito. Lazer é um direito universal, né? Estão em todas as leis, né, universais, quer dizer, para o mundo e para os países, para os estados e as leis municipais. Quando a gente fala em políticas públicas, muitas vezes o que ocorre são políticas de emergência. Agora é saúde, agora é educação, e começaram a falar também em lazer, principalmente em campanhas políticas, né? Mas quando você fala em políticas, o que são políticas públicas? São políticas para atender as necessidades dos cidadãos. E as cidades têm funções sociais. Então você não pode trabalhar uma coisa ou outra ou duas. Você deve trabalhar de acordo com essas necessidades e as funções do meio urbano, que são o quê? Oferecer moradia, possibilidade de alimentação, de saúde, de segurança, de deslocamento, emprego e renda, e assim por diante. E nisso tudo também está lazer. Então, se são necessidades, né, alguns defendem necessidades básicas, mas voltando a ela diz, necessidades básicas, o lazer é uma das principais. E tem um outro autor que ele diz que necessidades humanas não tem básicas, todas são
Entende? Então não deve Não é essa haver escala de prioridade. isso, não tem isso. Então todas as necessidades humanas devem estar no mesmo nível. Então as políticas públicas devem estar no mesmo nível. Então nós estamos falando aqui, né, focando a atividade física, e quando eu falo atividade física e lazer, então o meio urbano, e a nossa cidade de Salvador cercada por praias maravilhosas, né, esses equipamentos de lazer devem ser acessíveis, seguros, limpos, né, confortáveis, quer dizer, prazerosos e que atraiam as pessoas. Eu estava observando, né, em décadas aqui, né, na nossa cidade, que quando um espaço não está apropriado ou não convida, as pessoas não vão lá. Não vão. Mas você vê a paralela, né? Sim. Quando colocaram aquelas pistas de ciclismo, de caminhada, as pessoas começaram a frequentar. Veio a reforma para o metrô, aí pararam. Agora, novamente, eles voltam. Então, quando existe o espaço, as pessoas frequentam esse espaço. E de acordo com sua cultura também. Né? Uma outra coisa, só para passar a palavra para o meu colega, que eu sei que ele vai complementar, é o seguinte: mesmo que esse espaço não seja próximo da sua residência ou do seu trabalho, quando tem, você vai a ele. E é tudo aprendido, e as culturas se comunicam. Muitas práticas que não eram vivenciadas no Brasil vieram para o Brasil, né, por meio de sujeitos que foram a outros locais e retornaram praticando essa prática. Hoje, com a comunicação por meio da internet, está muito mais rápida, você vê uma prática em outro lugar, você começa a vivenciar essa prática também de acordo com o seu jeito, com a sua cultura, e difundir. Existe, eu estou participando de 2 grupos, né? Um são os amigos do parque, que praticam práticas de skate no parque da cidade e em outros lugares do Nordeste, o surf skate, né? No Nordeste, e também grupos de slackline, quer dizer, as pessoas estão difundindo as práticas, usando o WhatsApp e outros meios, não só para ficar no meio virtual, mas convidando para a prática. Então, a gente vê que as transformações estão acontecendo. Agora precisa ter mais esse foco na educação e nas políticas públicas. Com certeza, Paulo. Às vezes a gente fala muito em saúde, qualidade de vida, mas é mais na linha do combate à doença e não da promoção da saúde. E aí as práticas corporais, elas estão integradas nessa questão da saúde preventiva. Como é que é isso, Paulo? Sim, a ideia de atividade física como um processo para combater doenças, ela advém justamente da ideia de combater todos os efeitos deletérios do excesso de industrialização, da deterioração do meio ambiente. Então a gente veio, o primeiro estudo que avaliou, né, a relação da atividade física com a redução da ocorrência de doenças cardiovasculares, é uma delas, aconteceu na década de 50. Então o que é que eles observaram? Que motoristas de conduções, eles adoeciam mais do que os cobradores, que naquela época se movimentavam nessa condução, subindo e descendo para fazer a cobrança dos valores. Então isso despertou a ideia de que, poxa, a gente tem hoje, então, a gente tem um mecanismo que poderá ser interessante no combate a esse adoecimento. Mas as décadas subsequentes vieram mostrando que existem outros fatores relacionados e que a atividade física por si só não está convencendo a população a se cuidar, que é essa a centralidade da coisa, o autocuidado. A gente pensar e propor à sociedade apenas que este exercício é bom para evitar doenças cardiovasculares, aquele é bom para evitar doenças musculoesqueléticas, ou seja, perda de massa muscular ou perda de massa óssea, não tem convencido a população de adotar um estilo de vida fisicamente ativo. Não só do ponto de vista da individualidade, porque como o professor falou, é um pensamento sistêmico. Ele, durante anos, se culpou o indivíduo por não adotar esse estilo de vida. Só que no contexto daquela pessoa existem os entraves, as barreiras físicas, estruturais, a falta de espaço para essas atividades, a falta de segurança. Então, a gente, na educação física, estudou e aprofundou esse conhecimento para entender que quando a gente propõe práticas corporais, a gente tem que tirar a culpa das pessoas, porque não depende apenas delas, depende da condição de vida que elas têm, né? E do modo de vida que está estruturado naquela sociedade. Aí sim, o estilo de vida individual conta como um fator associado. E as práticas corporais buscam justamente fazer essa leitura. A ideia de prática corporal é: qual é o contexto que aquela pessoa está inserida ou aquela comunidade, para que a gente possa fazer uma proposta aceitável, viável, né? E inclusive transformadora. Porque a partir do momento que a gente dialoga com a comunidade e identifica problemas,
existem as proposições para solucioná-los. É exemplo de segurança, é exemplo de falta de equipamentos. Então a gente tem observado, por exemplo, algumas praças reformadas e extremamente ocupadas hoje pela população. E isso inclusive aumenta a segurança, porque um espaço que está sendo utilizado pela comunidade reduz o esvaziamento e a oportunidade para o crime, né? Para esse tipo de ocorrência. Bem, Patrícia, primeiro eu quero fazer aqui um grande agradecimento, uma gratidão pelo professor Rodrigo ter aceitado, o professor João. Primeiro eu quero dizer à população que eu conheço o professor Rodrigo, sou aluno dele, viu? Acredito. Eu sou aluno de Rodrigo no curso de pós-graduação em práticas corporais na Baiana, tem preparado com muito zelo, com muito cuidado. Eu sou testemunha disso, evidencio isso nos momentos das aulas. Os professores que estão compondo o quadro são de excelência. Não estou aqui fazendo propaganda não, só estou fazendo um reconhecimento. Existe um curso de pós-graduação na Baiana. Esse curso ele é de extrema importância para que a gente consiga compreender as práticas integrativas que estão chegando, assim como tem práticas integrativas também na Universidade Federal da Bahia, por vários profissionais. Eu falo isso, Patrícia, para lhe dizer o seguinte: as práticas integrativas, elas entram no mercado, no conhecimento da população, para complementar e não para se isolar. É uma coisa que a gente precisa deixar isso muito bem claro, que às vezes isso pode estar criando um viés de separação entre a medicina convencional. A prática integrativa, ela complementa, sim. Agora, no momento que o ser humano ele começa a se empoderar do seu corpo, entender que ele tem um corpo, tem uma mente, ela está ligada a um espírito cósmico, né, que a gente chama de Deus, comece a compreender isso, você vai entender que o ser humano ele tem poderes mágicos. Então, nesta hora, as práticas integrativas, elas começam a nos ajudar a compreender isso. A exemplo das práticas corporais, por exemplo, yoga, por exemplo, qigong, entre outras práticas que a gente daqui a pouco vai aprofundar um pouco nisso. Então, Rodrigo, quero ter realmente público de falar de gratidão por você. É uma pessoa brilhante, né? Realmente a sociedade baiana vai conhecê-lo mais profundamente, tenho absoluta certeza disso. Você veio para brilhar e vai fazer isso, já está fazendo isso de uma forma brilhante. Então, eu sei que o caminho não é fácil, é um caminho, a gente vai encontrar vários pedregulhos pela frente, mas a gente precisa ter força e fé em Deus para a gente realmente ajudar a nossa humanidade. Então você é um elemento importante nisso, assim também como tem um outro elemento que é a Patrícia. Eu quero fazer um reconhecimento público nesses 4 anos desse projeto Saúde no Ar, e posso até ficar emocionado, viu, Patrícia, mas eu quero fazer isso aqui em público, dizer que esse projeto ele realmente só pôde existir porque Patrícia Tosta estava nesta mesa todos os dias. O ouvinte não tem noção do que é preparar um programa de saúde no universo de muitos interesses econômicos, de muitos interesses corporativos, e a gente está aqui servindo primeiro a Deus e depois a humanidade. Patrícia tem feito isso de uma forma exemplar. Às 4 da manhã acorda e começa a editar, começa a pesquisar, e assim também como os outros que passaram. Mas, Patrícia, eu quero fazer esse reconhecimento público, né? Não porque você é minha esposa, não porque você aceitou esse desafio de estar nessa bancada e falar para a humanidade, porque a gente fala para a humanidade sim, só para que o ouvinte entenda. As redes sociais nos deixam próximos da Bolívia, do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, entre outros lugares. Então, é assim que faz. Então, esta missão de a gente descortinar o que causa os problemas para a saúde é uma missão, não é fácil, mas a gente está aqui porque a gente acredita sim num Deus maior, um Deus de prosperidade para todos, um Deus da luz. Então as pessoas que realmente compreendem o que é conectar com a luz do outro para fazer caminho de prosperidade e construir pontes, por favor, reúnam-se a nós, porque quando Jesus Cristo veio para esse mundo e disse, o caminho, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude, isso, a frase de Jesus, ele diz absolutamente com clareza. Então a gente precisa sim ser um elemento importante para preparar esse mundo para todos e não para poucos. Então eu falo isso porque inclusive a gente está
vivendo um momento difícil na humanidade, está aí agora colocado esse conflito, pré-conflito, espero que não aconteça na Venezuela, e a gente sempre focou o bem comum e a paz. Então eu quero fazer esse agradecimento em público. Isso só foi possível pela realmente a generosidade de alma de Patrícia Tosta. Agradeço, né? A gente agradece também a todos os colaboradores. Tem sido realmente uma luta difícil manter o programa Saúde no Ar. E a gente fica feliz quando a gente percebe que não só a gente está nessa linha, nessa condução de buscar levar para a população saúde e qualidade de vida, quando a gente percebe que outras instituições e outros profissionais, a exemplo dos dois, né, do Rodrigo e do João, que estão aqui com a gente também, levando essa informação de qualidade para que as pessoas possam cuidar da sua saúde de forma integral. Quando tem outras forças querendo mais que as pessoas adoeçam, porque vivem muito da doença delas, né? E fazer saúde, estar na contramão dessa história, às vezes tem um preço também grande. Sim. Pois é, então é isso. Pensando em tudo que você falou, nos leva a pensar em um dos aspectos do SUS, que é a universalidade. Sim. E a importância da atividade física, né, em relação à saúde dos sujeitos, e principalmente na prevenção. Não é à toa que o profissional de educação física hoje é um dos profissionais, né, que estão já no âmbito do SUS, tanto em questões de saúde da família, como também saúde mental. Eu lido na Baiana, né, também na graduação junto com o Paulo Rodrigo, uma equipe muito boa, né, tratando também na formação desses profissionais e pensando de forma interdisciplinar, quer dizer, na atuação com outros profissionais de saúde. E uma das coisas por isso que o movimento não é só mecânico ou biomecânico, como eu falei. Então, pensa-se também na saúde mental. Você vê que as doenças que mais atingem os sujeitos humanos hoje são em nível de saúde mental, depressão e outros transtornos, né? E aí a gente pensa assim, às vezes a prática da atividade física começa assim como tratamento, mas depois ela pode evoluir para o lazer, ou pode começar como lazer e contribuir em prevenção ou em tratamento. Eu lido com recreação e lazer e com esportes de aventura. E aí a gente trabalha com os alunos, né, nessa perspectiva, da vivência mesmo do lazer, do prazer em vivenciar aquilo, de conhecer novas práticas, mas também de vivenciar essas práticas como meio de prevenção, também de transtornos mentais, como também de tratamento, né, por provocar socialização, o contato com o outro. Né? Então a prática não é pensando só em um sujeito, é pensando nesse sujeito e na coletividade. Então as possibilidades são infinitas. Isso. A gente tem estudos mostrando nessa questão da plenitude que a gente conversou agora há pouco, que pessoas fisicamente ativas expressam a sensação de felicidade diária maior do que quem não faz tanta atividade física. Veja, você ser fisicamente ativo libera hormônios, mobiliza a sua mente, mobiliza o seu corpo físico orgânico de uma maneira que lhe faz sentir mais feliz cotidianamente. Então você, meu amigo, minha amiga que está em casa, pense nessa perspectiva. A gente hoje tem muito aquela indução do exercício físico como um esforço intenso. Gaste calorias, emagreça, perca peso. E isso gera uma certa sensação de sofrimento, né? Mas aquela prática corporal que você se identifica, nadar, caminhar com algum, jogar futebol, baba, né? Quanto mais frequente você fizer esse tipo de prática, yoga, maior será a sua sensação de felicidade cotidiana. Maravilha. Então quem está em busca da pílula da felicidade, olha aí, práticas corporais associadas a uma vida integral. Depois do próximo bloco, depois do intervalo comercial, vamos voltar a falar esse assunto, porque há pesquisas, inclusive, que comprovam que pacientes que procuram o atendimento ambulatorial nos postos de saúde, que às vezes chegam com a dor de cabeça, com a dor no corpo e que são indicados para as práticas corporais, a tendência é diminuir o uso de medicamentos, às vezes até a frequência no posto de saúde de emergência diminui e a qualidade de vida realmente é comprovada. A caça submarina era algo feito como sobrevivência. O homem precisava, né, buscar alimento e uma das formas era essa caça. Hoje você não precisa nem matar o peixe, você pode fazer um mergulho, então você faz um mergulho para ver o peixe. E alguns fazem a pesca esportiva, a pesca submarina, mas olha, isso vira uma prática esportiva. Então coisas que às vezes são do dia a dia, você pode transformar em algo, né, como um esporte. O que é o esporte? Por exemplo, os jogos populares existiam, né, os jogos que eram vivenciados
na época das antigas Olimpíadas, né, as Olimpíadas gregas. Não eram esportes, porque era só por povo heleno, né? O esporte é a universalização de um jogo. Regras únicas para que todos possam jogar dentro da mesma regra. Então, se tem um jogo que é jogado de várias formas, você pega e universaliza isso e você está encaminhando isso para esporte. Então, você pode ter uma determinada prática e você criar regras ou formas de se praticar e divulgar isso. Então, a criatividade é algo importante para você pegar um determinado movimento, uma prática e transformar em esporte também. E algumas brincadeiras até de rua, que às vezes hoje, até por conta dos eletrônicos, estão se perdendo, né? O baleado, enfim, pega-pega. As crianças não estão brincando mais, trazendo essa questão das práticas corporais para o universo infanto-juvenil. A gente percebe quanto isso tem tido um prejuízo. O sedentarismo, a falta de práticas corporais acaba sendo um problema de saúde pública, né? Isso. Os adolescentes são o segmento da população hoje com o maior comportamento sedentário. O que é esse comportamento sedentário? É você passar muito tempo sentado, com baixo nível de atividade corporal, tempo de tela, assistindo TV, no tablet, no celular. Então, esse comportamento sedentário, pelas pesquisas, tem sido associado ao desenvolvimento, ao risco de doenças cardiovasculares e outras relacionadas ao adoecimento e morte. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Tentar modificar esse perfil dessa população que está aprendendo, o adolescente, né? Está numa fase muito rica de aprendizagem, para que ele seja um adulto fisicamente mais ativo. A nossa população brasileira tem aumentado o número de pessoas com comportamento sedentário elevado e com o sobrepeso corporal. O que indica que, apesar de todos esses estudos, o nosso mecanismo de intervenção ele está falho em algum aspecto e precisa ser revisto. Tem se estudado as barreiras para essas práticas corporais, o que é que impede essa pessoa, tanto do ponto de vista estrutural como também psicológico, como é que essas pessoas se sentem fazendo atividade física. A gente historicamente culpou muito essas pessoas dizendo que elas eram preguiçosas, né? Sedentárias porque tem preguiça, porque tempo tem disponível, mas as barreiras elas precisam ser respeitadas, cada um na sua individualidade e também na coletividade. O que é que aquele público pensa que a impede de fazer atividade física? Isso é importante. A gente não pode menosprezar essa subjetividade humana. E a gente tem dentro das práticas corporais a ideia é o seguinte, que ela é historicamente construída, né, e socialmente acumulada. Então, como o professor João e a Patrícia falou, as pessoas criam seus jogos, suas brincadeiras, suas práticas corporais, elas acumulam aquilo que aprendem de fora, de outras comunidades, e agora com as redes sociais, mais ainda, veem em outros países e tentam reproduzir ou adaptar a sua realidade. Basicamente, quando a gente fala de práticas corporais, a gente tem essa associação com o exercício físico, que é muito vendida a ideia da dança, por exemplo, das atividades de academia, e tem aquelas outras relacionadas às práticas corporais integrativas, que é o que a gente tem a ênfase lá na Escola Baiana, na nossa pós-graduação, que é o mundo construiu uma cultura corporal, especialmente no Oriente, que sempre fez a conexão entre o corpo e a mente. Aqui no Ocidente a gente sempre pensou muito voltado para essa saúde física corporal. E a corporeidade do Oriente ela é integral. Então os trabalhos corporais do Oriente que a gente está adotando desde a década de 70 por questões socioeconômicas e culturais, a gente está aprendendo como é que lida com essa conexão. E não mais o corpo pelo corpo, e sim como é que eu faço essa interface entre meus sentimentos, minhas emoções, a minha forma de pensar a vida, o meu propósito de vida e como é que isso se materializa no meu movimento com o outro, para o outro. Então a gente tenta elaborar isso aí dentro do que são as atividades. Aí a gente vê com o Qigong, né, ou as práticas de yoga, as outras terapias corpo e mente, como bioenergética, não com a perspectiva de simplesmente melhorar aspectos bioquímicos, mas também de se compreender, fazer uma reflexão sobre a própria vida, né, e associado a esse desenvolvimento corporal, e aí eu já chamo esse corporal nessa perspectiva integral. A gente, quando fala corpo, a gente em educação física tem uma atenção para que as pessoas não interpretem que é esse corpo musculoso, que a gente está falando de um corpo integral sempre, mas as pessoas têm essa propaganda do corpo físico musculoso. A gente, quando fala corpo, é isso.
Como é que você se sente, quem é você, o que você se pensa, o que é essa comunidade. Muitas vezes uma pessoa vai procurar uma prática corporativa, às vezes não é necessariamente para o corpo, mas porque é socializar, encontrar outras pessoas. E isso tudo gera nela um bem-estar, uma satisfação, que às vezes a doença acaba sendo até resolvida. Patrícia, eu sei que o tempo está... Eu estou aqui olhando, falta 5 minutos, mas eu queria fazer uma grande provocação para a mesa e para o poder público. Eu estava conversando lá fora com o Rodrigo e o João e dizendo o seguinte: olha, as evidências mostram que as práticas corporais vindas do Oriente, como Qigong, Yoga, entre outras, são importantes para o equilíbrio, importantes para a meditação, para o reconhecimento do ser integral. Veja, então, eu acho que o Brasil precisa aprender, se quer desenvolver realmente, ter um desenvolvimento real e não fantasioso, precisa encontrar, sim, dentro da verdade da ciência, essas práticas e significar nas nossas escolas. Entende? Então, quando eu vejo jovens nas escolas obesos e só preocupados, alguma coisa falhou. Alguma coisa está falhando. Ou o professor de educação física, ele ainda não despertou para essa prática integral, ou ele não está absorvendo uma forma para que eu tenha uma comunidade mais saudável desse ponto de vista. E, sobretudo, falha quando não fala de prevenção desde cedo na escola, porque a gente falar de prevenção em escola para que ele não adoeça, a gente não teria hoje esse exército de pessoas doentes na fila dos hospitais e sobrecarregando os leitos hospitalares. Então, a gente precisa dizer isso desde cedo, porque quando eu vejo e leio as coisas que vêm da Coreia do Sul, do Japão e da China, gente, é impressionante. Como é que a China consegue sobreviver em 1 bilhão e 200 milhões com o seu povo e com a qualidade de vida que algumas pessoas, talvez na sua maioria, tenham na Coreia do Sul, no Japão? Então, é preciso a gente aprender, sim, o que há de melhor no mundo. A internet está aí nos colocando. Então, o governador do estado, o secretário de Educação, o secretário Vilas Boas e os prefeitos que nos acompanham, revejam isso com carinho. A gente precisa construir uma sociedade melhor para a humanidade. Não é possível mais a gente ficar apenas aos interesses econômicos e políticos, ideológicos. É preciso sim pensar na humanidade, em todos. Porque a gente precisa construir sim uma humanidade melhor para todo mundo. Então eu queria que vocês que têm experiência na prática, tanto educacional quanto na prática corporativa, moderna, que está chegando, como você bem colocou, Rodrigo, falasse um pouco sobre isso. O que falta para a gente despertar, o que falta para a gente inserir isso na política pública. Eu chamo a atenção para um aspecto. As redes sociais colaboram muito para essa divulgação de práticas, etc. Né? Eu falei em esporte, em criação de esporte, mas a gente pensa também em performance. Nem todos têm a mesma performance ou são aptos à performance. E aí as redes sociais colaboram para inibir. Uma das barreiras é, às vezes, o preconceito, o desrespeito ao outro. E aí o sujeito às vezes tem medo de vivenciar uma prática e ser ridicularizado. Aí acaba não praticando, ele tem vontade e ele não vai, ele não se arrisca com medo, né, da difamação. Entendeu? É um ponto importante esse respeito ao outro. Eu queria fazer uma contribuição assim: as escolas e os projetos políticos pedagógicos dessas escolas são construídos coletivamente. É o que a gente chama de comunidade escolar, que inclusive pais e moradores daquela comunidade que circunvizinha a escola podem participar da construção do que se quer, né, dentro do que é norteado pelo MEC, dentro do o que é que se quer para aqueles discentes, para aquela comunidade como um todo, na perspectiva cidadã e social. A dificuldade hoje é você alinhar todos esses interesses, tá? Dentro de uma perspectiva da dificuldade, por exemplo, que a gente encontra da participação dos pais nas escolas. Não é? Da contribuição nas reuniões, como é que isso pode acontecer? Todo mundo quer ter um filho saudável, estudando bem, feliz, mas cadê a participação na escola? Perfeito, é um dos grandes entraves nas escolas hoje, queixas dos professores e diretores. Então, para se construir essa sociedade que busca a saúde, que promove saúde mais do que ficar tentando prevenir doenças, porque a gente tem que mudar o foco. Sim. O tempo todo eu tenho que evitar um problema cardíaco, um problema de AVE, um problema articular. Não, eu tenho que melhorar a minha saúde, porque eu nasci e eu posso potencializar, usar tudo que eu tenho de base para me desenvolver. Seja uma pessoa nascida com ou sem deficiência física. Todas essas pessoas têm o direito à promoção da saúde. E mover o corpo, não só nas aulas de educação física, mas em outras aulas também,
Como, por exemplo, a gente tem estudos mostrando que a cada 50 minutos é interessante que a gente levante e faça uma caminhada para liberar determinados tipos de enzimas que vão fazer uma limpeza dos nossos vasos. Então veja, até isso a gente pode utilizar como recurso para promover em outras aulas a ideia de promoção da saúde, de como eu me cuido, como eu cuido do meu corpo e como eu respeito o meu corpo do jeito que ele é e para depois também respeitar o outro. E como também eu vou vencendo essas barreiras que me impedem de ter essa atividade física, né? Barreiras que são às vezes internas, minhas crenças, ou às vezes da comunidade, questão da segurança que nós falamos aqui. Eu só quero agradecer o João Franco Lima e o Paulo Rodrigo Santos, o Ezequiel também por essa presença aqui no programa Saúde no Ar de hoje. Dizer que esse hoje foi o nosso convite, para que você conheça o que são as práticas corporais que vão além de uma atividade física, simplesmente, mas tem a ver com bem-estar e qualidade de vida, e você possa incluir isso na sua rotina, tá? O benefício vai ser sim. Né, Patrícia? Obrigado então a todos aqui, a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu Ok. quero fazer um agradecimento aqui em especial ao nosso Deus Trino, né, que está em todos nós, em todas as coisas desse universo, para que possa ressignificar cada dor e sofrimento nessa população e em cada um de nós. Que essas dores e sofrimentos possam ser transformadas em prosperidade, luz para todos, paz e bem. Paz e bem, até segunda-feira, onde vamos falar